sua casa. Hora certa, Onda Sul FM. 5h31. Oferecimento. Super Ótica São José. Excelência em saúde visual. Se você está com a receita para fazer seu óculos, pode comparar. Na Super Ótica São José é mais barato. Venha conferir nossos preços e nossa qualidade. Compre em até 10 vezes no cartão. Super Ótica São José, a melhor ótica da região. Na Rua Ponta Grossa, em Francisco Beltrão. Você está ouvindo Edição Extra. 5h31 e agora é o momento da nossa entrevista do dia. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Transformar. É sabido que nos últimos dias Francisco Beltrão foi destaque, né? Duas tentativas de feminicídio, onde uma delas na última sexta-feira acabou evoluindo para o óbito da vítima e, portanto, já é tratada como um feminicídio. E essa situação da violência contra a mulher cada dia mais chama a atenção das autoridades e da sociedade como um todo, que pede à imprensa, pede aos canais de comunicação para que falem mais sobre o assunto, para que mostrem mais as frentes de combate. E hoje a gente vai conhecer uma frente diferente que vem atuando em Francisco Beltrão, mas ao invés de estar cuidando da mulher, estar tratando a mulher, está tratando homens agressores. Eu recebo aqui nos estúdios o Renilson da Paz, advogado, responsável técnico pelo trabalho, pelo projeto Transformar, que atua, né, junto ao Sejusc da Unipar. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e estar conosco, contando sobre esse trabalho incrível que vocês têm desenvolvido. Boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui, a gente agradece o convite e estamos à disposição para, sempre que puder, a gente está vindo aqui falar um pouco sobre essa temática. Realmente. E para a gente abrir aqui a nossa entrevista, Renilson, conta um pouquinho mais sobre esse trabalho, quando ele surgiu e qual foi o start do projeto Transformar e da onde veio essa ideia de tratar os homens. O projeto começou, né, em 2021, né, junto da faculdade Unipar, né, então a faculdade tem essa característica, né, de ensino, pesquisa e extensão, né. Então, ele é um projeto de extensão vinculado à universidade e tem parceria com o Poder Judiciário, né? Então, em 2021 começou, né, esse projeto. A legislação, né, a Lei Maria da Penha, ela já traz medidas protetivas para o agressor e para a vítima, né? Então, em se tratando de medidas protetivas para o agressor, existe essa possibilidade, né, essa previsão legal do juiz, né, impor que o noticiado, né, por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher ou violência de gênero, compareça, né, a programas educativos, né, programas de recuperação, programas de reeducação, e até então não tinha, né, aqui na cidade um projeto assim. Daí foi idealizado ainda pela doutora Camila Schulz. Ela, né, que começou, mas envolve várias pessoas, né? Todo mundo abraçou esse projeto, são várias pessoas envolvidas, né? Hoje nós já atendemos mais de 250 homens, né? O projeto, ele funciona em ciclos, né? Então são 6 encontros que fecham um ciclo. E hoje nós já estamos no ciclo 33, né? E mês que vem, né, no final, da verdade, desse mês, já vai começar mais um ciclo com os noticiados, né? E eles é uma imposição que vem da medida protetiva mesmo. Ou seja, no momento lá daquela audiência que é realizada, a juíza determina que ele frequente esse trabalho. Isso, a vítima, né, quando ela procura as autoridades e faz um boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência é mandado com urgência, né, para o juiz, né, e o juiz ele tem o prazo de 48 horas para decidir sobre as medidas protetivas, né. E daí a Lei Maria da Penha, ela traz um rol exemplificativo, né, de medidas que o juiz pode aplicar ao caso concreto, né.
e o juiz ele não fica limitado ao que está na lei. Então, ele analisando o caso concreto, ele pode conceder medidas protetivas que se adequem melhor ao caso, né? E é através dessas medidas, dessa imposição, que os noticiados, né, os agressores, né, eles têm que comparecer lá, né? E, inclusive, caso eles não cumpram essa decisão, né, é caracterizado crime, né? A Lei Maria da Penha prevê o crime de descumprimento da medida protetiva. Então, se eventualmente ele descumprir qualquer uma das medidas que o juiz impor a ele, ele pode ser até preso, né? Preventivamente. Tem previsão legal também no Código de Processo Penal de que, em caso, né, de descumprimento, para garantir o cumprimento de medida protetiva, o juiz pode prender preventivamente esse noticiado, né? Então é bem interessante, né? A nossa legislação, ela está evoluindo cada vez mais, né, nesse sentido. Com certeza. E é uma abordagem diferente do que a gente vê até então, né? O trabalho que vocês vêm aí fazendo desde 2021. E desde lá, como que vocês percebem quando o agressor chega no projeto? Ele, porque foi imposto a ele, né? Uma imposição, é o cumprimento de uma medida, como você destacou. Se ele não cumprir, ele vai estar incorrendo em crime. E foi imposto a ele. Ele chega com resistência, vocês percebem essa evolução da situação? Sim, a gente percebe uma resistência bem grande, assim, por parte deles. Inclusive, o primeiro encontro, a gente denomina ele de acolhimento, né? Então, é um acolhimento mesmo, a gente explica para ele como que funciona o projeto, a gente explica as questões legais que envolvem, né? Mas, assim, geralmente no primeiro encontro é mais complicado justamente por causa dessa resistência, mas no decorrer do projeto, muitos deles, né, são raras as exceções que ficam assim ainda com aquela resistência, né? Mas a maioria eles começam até a gostar, né? Já tivemos casos, inclusive, de pessoas, de homens, né, comparecerem voluntariamente a esse projeto. Inclusive, teve um caso lá que ele voltou voluntariamente e trouxe o filho junto com ele. Então, está sendo bem legal essa parceria, né? E além dos advogados, nós temos parcerias com a Polícia Militar, né? Que é a Patrulha Maria da Penha, né? Então, eles também participam. Eles têm uma fala que eles fazem lá com eles. E nós temos a parceria também com o curso não só o de Direito, né? Mas também o curso de Psicologia. Então, a gente fala de emoções, de de comunicação não violenta. É bem interessante. Então, para a gente entender, vocês abordam esses dois viés. A questão da psicologia, eles recebem esse tratamento, e também a questão legal. Eles vão entender a legislação como um todo, o que é. Perfeito. É isso mesmo. Isso mesmo. Tem uma parceria, então é multidisciplinar, né? O nosso ciclo, ele tem uma sequência. E essa sequência é para passar por todas essas questões, né? E daí tem questões que envolvem mais a parte psicológica. Então, a gente tem lá os acadêmicos que estão se formando, orientado pelas professoras, né? Que ministram o curso. E então, é bem interessante essa parte. E a remissão, vocês percebem? Então, você citou um exemplo ali. É perceptível essa remissão deles da questão da violência? Sim. A questão de reincidência tem pouquíssimas, né? A gente teve alguns casos, mas é poucos. E a gente não tem esse olhar também, sabe? A gente faz o ciclo, e se 10 a gente conseguir reeducar, né? Ressocializar uns 3, a gente já tá feliz. A gente não tem esse olhar quantitativo, né? Sim. Entendi. E com relação ao ciclo ali, são 6 encontros, mas vamos dizer que uma dessas pessoas, um desses homens, ele se sente voluntariamente que quer continuar participando, é possível? É possível, A gente tenta não fazer os encontros com muitos, né? Para justamente ter uma participação maior, né? Às vezes, quando tem muitas pessoas, assim, a pessoa não participa muito, não pergunta, não interage. E o objetivo nosso é ter também essa interação, né? Ouvir qual que é as questões desses homens, o que eles pensam, como que eles reagem, né? Então, a gente tem essa questão de deixar também ouvir eles, né? Ouvir o que eles têm para falar, para a gente também ir evoluindo o curso, né? E se adequando às necessidades que forem aparecendo.
Você disse que hoje é realizado esse projeto ali no Sejusc, né, na Unipar, consequentemente com esses acadêmicos de direito, psicologia, mas e a parceria, além da Polícia Militar, quais outras as parcerias que vocês têm hoje? O fórum, né, o Poder Judiciário é nosso parceiro, né, ele que também prontamente, quando for proposto esse projeto, ele já prontamente falou que ia fazer, e ia aceitar, ia concordar. Foi bem interessante esse aceite, teve um aceite por todo mundo, assim. E nós temos a rede de proteção, né, aqui da cidade, que envolve vários outros órgãos. A gente sempre está em contato, né, com assistente social, com a Polícia Militar, né, através da Patrulha Maria da Penha, e os acadêmicos, né, que tem essa questão também educacional, né, deles participarem, deles estudarem, eventualmente fazerem alguma fala, né, por exemplo, a questão jurídica, né, apresentar alguma parte da legislação para eles, e é bem interessante, só tem ganho para a sociedade, né, tanto para fins educacionais quanto para fins sociais, né, e para evitar, né, esse tipo de violência. Não adianta só a gente trabalhar depois que já aconteceu, né? A gente tem que trabalhar também o antecedente, né? Vocês fazem ou sugerem algum tipo de encaminhamento para algum outro órgão? O que acontece? A gente sempre, nesses encontros que eu fui, eu senti bastante resistência dos homens em procurar ajuda, muitas vezes, né? Então, no curso, a gente incentiva, muitas vezes, eles a procurarem, né, a ajuda a fazer terapia, às vezes procurar um psicólogo, se cuidar mesmo, evoluir em várias áreas da vida, né? Não só essas questões da saúde mental, do comportamental, né, e educacional. Com base nos relatos que eles fazem a vocês, é possível ter não dá para dizer diagnóstico, né, mas um traço que seja parecido entre eles, assim, que motiva a agressão? Essa é uma questão muito complexa, a gente não consegue saber com exatidão isso. A gente atende homens de todas as classes sociais, de todo o grau de instrução, então tem alguns que têm 3 faculdades que comparecem lá, tem alguns que estão em situação de rua, tem outros que, né? Então, a gente não tem, assim, um padrão, digamos assim. Os mais diversos tipos de pessoas que comparecem lá. Olha só, realmente uma situação que não dá para apontar um diagnóstico preciso, porque como você falou, né, não tem classe social, não tem que defina, né, é realmente algo que precisa ser trabalhado e estudado. E vocês têm feito também questões fora do projeto Transformar, palestras em alguns outros lugares, porque você mencionou a questão do não tratar somente eles ali, né, só depois que aconteceu a agressão e que a mulher já registrou uma medida protetiva, mas para antecipar que isso aconteça, que é o que a gente sempre trata e fala aqui, né? Sim, o projeto, né, além dessa parte com os homens, a gente sempre comparece em escolas, faz palestras, sempre que é convidado a gente tenta ajustar a agenda para conseguir fazer essa parte também, né? E nós temos também diversos outros projetos que também suprem essa necessidade, né? Então, tem, por exemplo, o Alerta da Vida, que é parceria também com a Polícia Militar, né? Que são para pessoas que foram pegas embriagadas dirigindo. Então, tem vários projetos que também fazem parte do Sejusc, da Unipar, e que também a gente atua em várias outras esferas, né? E a parte do Transformar também, né? A gente faz essa parte educacional. E a gente percebe também, como você falou, quando eles chegam lá, tem aquela resistência de se abrir, de falar. Talvez por vergonha, talvez por acreditar que está certo. Mas aí eu te pergunto, se um homem que está acompanhando a nossa programação e tem um estalo de que eu preciso de ajuda antes que acabe numa situação como essa de agressão realmente, de ter uma medida protetiva imposta, ele também pode buscar essa ajuda? Via de regra, nossos atendimentos eles partem da medida protetiva, né? Mas conforme aconteceu aquele caso que eu mencionei anteriormente,
né, a gente, se a pessoa aparecer lá, né, procurando ajuda, querer ajuda, a gente também Acolhe. aceita, né? A depender do número de vagas, né? Igual eu falei, a gente tenta manter não muitos, justamente para não acontecer isso, né? Da pessoa não interagir e manter um padrão, assim, de qualidade nos cursos, né? A eficácia do tratamento. Às vezes muitas pessoas podem tumultuar, às vezes, né, acabar atrapalhando um pouco a gente. Entendi. Renilson, agradecer por você estar aqui conosco, mas se você tem mais alguma consideração, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite e a gente está à disposição. Muito obrigada. 5 horas e 46 minutos. Renilson da Paz, advogado responsável técnico do projeto Transformar, contando os detalhes aqui para nossa audiência. Não saia daí. O Edição Extra volta já.